Olá pessoal, tudo bem? No nosso primeiro encontro presencial, a gente trabalhou um pouco sobre como buscar os dados educacionais dentro da plataforma do Quedu. E aí a gente trabalhou aqui dentro do AVA um pouco sobre a história das avaliações externas, a importância delas para a elaboração de políticas públicas. E vocês fizeram uma atividade onde vocês tinham que identificar o papel do professor e o papel do aluno e quais habilidades estavam sendo desenvolvidas em diferentes salas de aula. Essa atividade ela foi feita para que eu conseguisse identificar uma forma de diagnóstico para entender qual é a compreensão de vocês sobre a habilidade dentro de sala de aula, né? O que é esse conceito de habilidade, como a gente pode usar. E quando a gente fala sobre dados educacionais, normalmente a gente escuta e vê a nota do IDEB, do município ou da escola, a gente vê o fluxo escolar, todos esses números que parecem um pouco distantes da sala de aula. Então, a gente elaborou essa aula de agora para tentar trazer um pouco para vocês de como que a nota dessas avaliações externas podem chegar dentro de sala de aula e você pode propor intervenções dentro da sua escola para melhorar o aprendizado dos alunos. Então, a gente vai falar um pouco da taxonomia de Bloom e sobre a prova do SAEB especificamente. Meu nome é Matheus Brito, eu sou professor de Química e trabalho aqui na FADEB no Núcleo de Análise de Dados e estou como coordenador do projeto Visão Educativa. Na aula agora a gente vai entender um pouco sobre a decomposição da nota do SAEB e como utilizar ela para tirar mais informações que a gente precisa para que essa nota faça sentido dentro de sala de aula, analisar alguns documentos oficiais do SAEB, entender o que é a taxonomia de Bloom e a gente vai entender como que podemos usar um plano de aula para aplicar a taxonomia de Bloom dentro de sala de aula. Então, começando, como eu disse, a nota do IDEB, aqui a gente tem um exemplo de uma escola fictícia, não, uma escola de outro município, que tem a nota 4,7. Esse 4,7 isoladamente para uma secretaria de educação, para o governo estadual, federal, ele é muito útil, porque você consegue comparar diferentes escolas, diferentes contextos e entender quais escolas são pontos de alerta para uma política pública. Mas dentro da escola, esse 4,7 ele não tem muito sentido para a gente, não tem muita aplicação isoladamente. Então, para conseguir utilizar a nota do IDEB da sua escola para fazer alguma ação, a gente precisa decompor essa nota e entender o que está de informação guardado dentro dela. Então, a nota do IDEB é composta pela nota de aprendizado e o fluxo escolar. O fluxo é de acordo com a aprovação de alunos. Então, nesse exemplo, 0,92 significa que essa escola aprovou 92% dos alunos. Então, ela fala sobre aprovação e reprovação. E a nota de aprendizado, que ela é calculada a partir da nota de proficiência de português e matemática. Então, esse print que eu estou colocando aqui é um print do QEDU, e dentro do QEDU você consegue entender como é composta a nota de aprendizado. Então, a gente já decompôs o IDEB, agora a gente vai pegar esse 5,5 e decompor em outras duas notas. Então, nós temos aqui que aquele 5,5 é composto por uma nota de português e de matemática, que saem da prova do SAEB, e aqui essa escola tirou 240 pontos em português e 230 em matemática. Então, essa é a composição da nota dessas escolas. E aí, esse ponto de matemática e português, ele também tem um significado mais profundo que isso, que é o nível de proficiência dos alunos. Para descobrir esse nível de proficiência, vocês têm que acessar a escala do SAEB. Eu vou colocar o documento aqui embaixo dentro do AVA, mas vocês conseguem achar dentro do site do INEP
se vocês procurarem no Google. Esse documento, ele vai ter para cada etapa de ensino e para cada disciplina, né, português e matemática, uma escala que diz o que o aluno sabe ou não sabe de acordo com a proficiência que foi identificada na prova do SAEB. Então, ele vai ter vários níveis, nem todas as etapas e nem todas as disciplinas são iguais, então algumas vão até o nível 10, algumas vão até o nível 8, mas você consegue ver, de acordo com a sua nota, em que nível a sua escola está. Então, essa escola que tirou 240 pontos em português, de acordo com a escala do SAEB, ela estaria aqui no nível 2, que é entre 225 e 250. Então, isso significa que o aluno é capaz de fazer tudo aquilo que está identificado como do nível 2 e tudo aquilo que vem anteriormente. Então, as habilidades a partir do nível 2 sempre vão estar escritas com essa escrita em cima, que além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de. Então, ele é capaz de tudo aquilo do nível dele e anteriormente. Ele não é capaz de exercer coisas que vão um nível além. Dentro do nível tem uma lista de habilidades listadas, que são habilidades que o aluno é capaz de fazer. Então, os alunos dessa escola são capazes de localizar informações explícitas em fragmentos de romance e crônicas, identificar o tema e assunto de poema, dentre outras habilidades. E a partir desse documento, você consegue identificar o que os alunos da sua escola conseguem fazer, o que eles não conseguem, e começar a pensar em proposições para isso. Dentro da atividade que vocês realizaram no AVA, eu identifiquei que alguns cursistas não compreendem o que o SAEB, o que a BNCC entende como habilidade. Então, muitos alunos colocavam como habilidade desenvolvida na sala de aula, como, por exemplo, equação do segundo grau, uso de formas geométricas, e isso não é uma habilidade. A habilidade é mais complexa que o conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula. Então, quando a gente lê uma habilidade, ela é dividida em algumas partes. E essas partes, elas têm uma lógica por trás dela, uma teoria. Então, para a gente entender melhor o que é uma habilidade de fato, a gente precisa entender a taxonomia de Bloom. E existem outras taxonomias que definem habilidades, né? Taxonomia é uma classificação de habilidades, mas eu decidi usar a taxonomia de Bloom porque ela é a taxonomia que foi utilizada na matriz do SAEB. Então, na página 85, vocês podem ver uma nota de rodapé no documento que eu falei que vai estar aqui debaixo dessa aula, que embora não esteja sendo utilizada à risca, a taxonomia de Bloom influenciou na definição sobre os verbos utilizados na matriz de referência. Então, por isso que a gente vai falar sobre ela e não outra taxonomia. A taxonomia de Bloom foi criada por um psicólogo chamado Bloom, e ele teorizou que uma criança, quando ela está em desenvolvimento, existem algumas habilidades que ela tem que são de níveis de cognição mais complexos que outras. Então, a criança no desenvolvimento dela, ela precisa seguir uma escadinha de progresso de níveis de cognição. Então, algumas atividades para criança são mais difíceis que outras. E aí ele percebeu que se a gente levasse essa lógica para a sala de aula ou para avaliar os nossos alunos, a gente conseguia entender onde está a maior dificuldade deles. Então, a taxonomia de Bloom foi criada para criar instrumentos de avaliação e estratégias para que a gente consiga acompanhar melhor os nossos alunos. E a gente consegue estruturar melhor a nossa aula a partir da utilização desse nível de cognição.
Então, para Bloom, a progressão cognitiva ela é como se fosse uma escada. O aluno ele precisa passar por alguns passos para conseguir o auge de cognição dentro de um tema. Então, ela é dividida em 6 etapas. Primeiro, o aluno ele desenvolve o ato de lembrar, memorizar. Então, quando a gente está falando sobre o que é uma árvore, o primeiro passo é o aluno lembrar do conceito árvore, do desenho, onde ele viu uma árvore. Depois ele passa a entender. Então, quando ainda falando sobre a árvore, entender a árvore, ele entenderia que para constituir uma árvore, ela tem que ter um tronco lenhoso, ela tem que ter uma estrutura tal, tem que ter uma copa com folhas. E aí o aluno consegue a entender melhor o que é esse conceito que ele lembrava anteriormente. Depois ele tem que conseguir aplicar isso de alguma forma. Então, para aplicar o conceito de árvore, o aluno poderia desenhar ela. Se ele desenhasse todas as partes da estrutura da árvore, ele estaria aplicando. Depois o aluno passa a analisar, depois ele passa a sintetizar e, por último, criar. Bloom entendia que quando o aluno usa o conhecimento que ele tem para criar alguma coisa, significa que ele atingiu o ápice do desenvolvimento cognitivo para aquele tema. O aluno tem que passar por tudo isso para cada assunto que ele for abordar na vida dele. Essa é a taxonomia simplificada de Bloom. Anos após a criação da taxonomia, outros pesquisadores desenvolveram a taxonomia revisada, onde ela tem esses níveis desmembrados e a gente tem mais verbos que estão associados a cada nível de cognição. Então, quando o Saeb fala que utilizou os verbos da taxonomia de Bloom, ele está falando sobre isso. Então, a habilidade para o Saeb, para a BNCC, não é o assunto da aula, não é formas geométricas, não é equação de segundo grau, mas a habilidade é aquilo que o aluno consegue fazer a partir daquele assunto. Ele é capaz de memorizar aquele assunto, apontar, listar, relembrar, ou ele é capaz de aplicar, demonstrar, dramatizar. Então, é isso que define uma habilidade, o que o aluno é capaz de fazer com aquele assunto na vida dele. Agora eu vou revisar com vocês o que significa cada um desses níveis, utilizando aquela atividade que a gente desenvolveu no AVA anteriormente. No nível de memorização, a gente pode pensar num exemplo de aula onde o aluno estaria desenvolvendo esse tipo de habilidade. E aí eu trouxe essa aula. Se vocês notarem nessa aula, o papel do professor é colocar o tema da aula, o assunto, né, no quadro, escrever e explicar verbalmente, e os alunos têm que copiar e anotar. Se a gente olhar aqui todos os níveis de cognição, a gente vai ver que os alunos dentro dessa aula, tudo que eles fazem está no nível 1 de cognição. O que eles podem fazer nessa aula é memorizar o que o professor falou, listar, inscrever, marcar no caderno, sublinhar. Então, todas as atividades que um aluno faz em uma aula expositiva como essa estão nesse nível 1. E aí, essa é a habilidade que ele está desenvolvendo. Aí, quando a gente passa para o nível de compreensão, o que o aluno tem que fazer para compreender? Ele tem que conseguir descrever, discutir, explicar, identificar. Então, levando em conta essa habilidade, eu coloquei lá como exemplo de aula essa. Então, nós temos um professor, ele colocou formas geométricas no quadro e ele está perguntando qual forma geométrica é essa. Então, ele está cobrando dos alunos que identifiquem que essa forma geométrica é um quadrado. E aí os alunos estão levantando a mão para responder a pergunta dele. Se você perceber, o papel do professor, do aluno aqui já é um pouco diferente. O aluno tem alguma participação na outra, o aluno não precisa necessariamente falar, né? Só se ele tiver alguma dúvida, ele pode perguntar. Mas se nenhum aluno
interferisse em nada durante a aula ia continuar normalmente. Mas essa aula aqui não. Para ela funcionar, o aluno tem que responder o professor. Então, ele tem que identificar a forma geométrica. E aí já é o próximo nível de cognição, né? Ele vai ter que descrever por que é um quadrado, discutir o que define um quadrado, vai ter que associar a quantidade de lados da forma geométrica. Então, ele passa para o nível 2 de cognição. Agora, no nível 3 é o nível de aplicação. Aqui o professor coloca uma equação no quadro e os alunos têm que aplicar essa equação com diferentes problemas. Aqui é importante salientar que durante a atividade no AVA, eu notei que algumas pessoas responderam, né, nessa aula que era uma aula baseada em resolução de problemas. E não é bem uma resolução de problemas essa aula, ela é uma aplicação. A resolução de problemas ela é o próximo nível cognitivo. Aqui o aluno não está necessariamente resolvendo um problema, ele está aplicando uma equação em diferentes contextos. E ele vai pegar diferentes problemas matemáticos, né, diferentes equações e tentar resolvê-las. Esse nível de cognição é apenas de aplicar aquilo que o professor ensinou. E aqui a gente já nota que a aula muda um pouco. O aluno ele já tem aqui um papel diferente. O professor vai falar menos, o professor ele só explica a atividade e os alunos vão ficar aplicando, cada um ali com o seu caderno. Então, a gente já muda os papéis também dentro de sala de aula. Então, nessa aula, o aluno vai ter que demonstrar o cálculo dele, vai ter que empregar aquele conceito matemático, vai praticar aquele conceito. E, então, tudo isso está no terceiro nível de cognição. Agora, no nível de análise, eu coloquei um exemplo, essa aula, né? Nós temos um professor, um grupo de alunos e várias formas geométricas com diferentes cores em cima da mesa. E nessa aula, o professor ele pode, por exemplo, cobrar dos alunos várias coisas, como, por exemplo, separar todos os quadrados, separar todos os triângulos, criar classificações para essas formas geométricas. Tudo isso é do nível de cognição de análise. O aluno tem que analisar, classificar, comparar, contrastar, debater. Para ele fazer isso, o modelo de sala de aula tem que ser algo como esse. Então, para o aluno poder discutir, ele precisa ter uma interação com os outros alunos. E aí o professor já fica num papel de mediação. A partir desse nível que ficam as atividades que a gente chama de metodologias ativas. Normalmente, quando a gente escuta metodologias ativas, informações, é apresentado para a gente uma série de tipos de atividade que são padrões de metodologia ativa, como rotação por estações, estudo dirigido, júri simulado, mas a atividade que é uma metodologia ativa, ela não precisa ter um padrão, um tipo só de atividade. É todo tipo de atividade onde o aluno ele é protagonista daquele conhecimento e o professor age como mediador. Então, aqui, os alunos, ao classificar essas formas geométricas, ele vai estar avançando para o nível de cognição. E é importante a gente entender que quando ele chega nesse nível, todos os níveis anteriores precisam ter sido desenvolvidos. Para o aluno classificar os quadrados aqui, ele precisa saber o que é um quadrado. Então, o nível anterior é fundamental para ele chegar até aqui. Agora, no nível de avaliação, eu coloquei essa aula. O professor trouxe um problema, aí agora sim é uma metodologia baseada em problemas. Qual sólido tem o maior volume? E aí ele levou vários sólidos geométricos ali, os alunos têm que discutir e calcular de alguma forma qual tem o maior volume. Nota que
no quadro não tem nenhuma equação, o professor ele vai dividir a sala em grupos e ele vai andar por ali. Os alunos eles vão ter que usar todo o conhecimento que eles têm, que eles adquiriram anteriormente, para conseguir arrumar alguma forma de calcular o volume dessas formas geométricas e dizer uma resposta que comprove que aquele sólido é realmente com maior volume. Então, a habilidade que ele vai estar desenvolvendo aqui é de avaliar, eliminar, estimar o volume, julgar qual é maior que a outra, ordenar, colocar em ordem qual tem o maior volume, selecionar, validar, justificar, para que ele consiga provar para o professor que aquele sólido que ele está afirmando ter o maior volume é o que tem o maior volume, ele precisa, de alguma forma, justificar aquilo, né? Ele precisa de um cálculo. E então o nível de complexidade cognitiva para esse tipo de atividade é muito maior do que as outras. E se o professor tivesse apenas colocado o desenho de uma forma geométrica, a equação do volume daquela forma geométrica no quadro, e o aluno só tivesse que calcular, ele não ia desenvolver tudo isso que ele está desenvolvendo nessa aula. Para o próximo nível de criar, nesse nível, os alunos eles têm que criar alguma coisa utilizando todo o conhecimento que eles têm naquele tema. Então, seguindo aqui na matemática em sólidos geométricos, os alunos vão ter que construir uma ponte usando esses conceitos desses sólidos, vão ter que calcular as arestas e vértices para conseguir projetar uma ponte. Nesse caso, é uma ponte que eles estão projetando. Então, para que o aluno consiga criar uma coisa utilizando o conhecimento de um assunto, ele precisa ter dominado todas as outras etapas cognitivas. Então, não tem como eu pedir para um aluno, na primeira aula de matemática, já criar uma ponte utilizando sólidos geométricos. Ele não vai conseguir, porque ele nem sabe o que, que é, ele não sabe como calcular, ele não sabe como quais são os diferentes tipos que existem, não sabe classificar. Então, por isso que para Bloom, os níveis de cognição, eles são graduais. Nenhuma dessas aulas que eu mostrei é melhor que a outra. Todas elas são essenciais. E a compreensão que a gente precisa ter é de que a gente precisa avançar com os nossos alunos nesses níveis de cognição. Então, quando a gente vai pensar numa aula, e aí agora pensando num conteúdo, geometria, por exemplo, a gente precisa que o aluno seja capaz de avançar no tema geometria em todos esses níveis de cognição. Primeiro eu vou dar uma aula onde o aluno tem que memorizar sobre o assunto, depois ele vai compreender, depois ele aplica, depois ele analisa, depois ele avalia, por último ele cria. Então, eu preciso avançar com o aluno dentro desses níveis. Para Bloom, para a BNCC e também para o SAEB, a gente não precisa sempre passar por todos os níveis. Então, por exemplo, alunos mais novos ali nos anos iniciais, ele não precisa necessariamente sempre chegar na etapa de criar. A idade dele, às vezes, não permite que ele avance tanto. Por isso, a escala do SAEB leva em consideração isso. As habilidades que tem para os anos iniciais, elas chegam ali no máximo no nível de cognição da análise, mas isso não é para todos os assuntos. E para alunos mais velhos do ensino médio, a gente não precisa ficar para todos os temas trabalhando a memorização dele. Então a gente já pode começar uma sequência didática, por exemplo, no nível de compreensão, no nível de aplicação, porque são alunos que já passaram, teoricamente, por isso durante outras etapas de ensino. E aí o SAEB também, ao fazer a sua escala de proficiência, para os anos finais e o ensino médio, ele não cobra tanto os primeiros níveis de cognição, ele vai estar cobrando os níveis mais altos. Então, o que é importante a gente compreender aqui?
que a forma como a aula acontece, o papel do aluno e do professor, ele interfere no nível de cognição que o aluno pode atingir. Então, para que a gente consiga avançar com os nossos alunos nos níveis de cognição maiores, a gente precisa pensar nossa aula de acordo com esse nível de cognição. Para isso, normalmente, para usar a taxonomia de Bloom em sala de aula, a gente tem um modelo de plano de aula, que é o plano de aula invertido. Ele é chamado de plano de aula invertido porque você pensa a etapa, por exemplo, da avaliação antes de pensar na metodologia da aula. Então, por exemplo, eu de primeiro momento, assim, quando eu vou trabalhar a minha aula, então eu sei que nesse semestre eu vou trabalhar um determinado assunto em matemática. Eu vou planejar quais níveis de cognição eu preciso começar e terminar aquela sequência didática. Se você ver lá na escala Saeb, eu vou te olhar, por exemplo, se eu quero que os meus alunos comecem a ser capazes de localizar informações explícitas em texto, eu preciso achar aqui dentro da taxonomia de Bloom onde está o localizar, que é aquilo que aquela habilidade está cobrando. Então, se a gente observar, localizar está na primeira etapa. Então, se a BNCC ou se o SAEB diz que o aluno naquele ano só precisa ser capaz de localizar, eu vou planejar minha aula para parar no nível 1 de cognição, eu não preciso avançar. Porque a BNCC já foi planejado de uma forma que em outro ano, em outra etapa, para aquele mesmo tema, o aluno vai trabalhar outro nível de cognição. Então, eu preciso identificar aqui dentro da taxonomia de Bloom onde eu quero chegar. E aí, eu tenho, por exemplo, aqui uma habilidade que eu peguei do currículo do Estado, que é resolver e elaborar problemas de adição e subtração com o significado de juntar, acrescentar, separar e retirar. Resolver e elaborar são os verbos que definem a minha habilidade. Então, eu vou procurar aqui dentro da taxonomia de Bloom onde está o resolver. Então, ele está no nível de análise. Então, isso significa que para eu chegar com o meu aluno naquela habilidade, eu preciso avançar com ele, desde o memorizar e chegar no nível de análise. E aí eu vou definir o objetivo das minhas aulas. Eu não consigo chegar no nível de análise em uma aula só. Isso é impossível. O aluno precisa desenvolver em todas as aulas. Em cada aula, todas as etapas. Então, eu pensei em uma aula para cada um dos níveis. Isso não é obrigatório, a gente pode fazer 2 aulas para um nível, a gente pode pular um nível se julgar que os alunos já estão proficientes nele. Mas aqui eu coloquei, primeiro, eu vou relembrar com os alunos os conceitos de adição e subtração. Então, eu vou cobrar deles a memorização, que eles lembrem daquilo. Depois eu vou discutir sobre exemplos de adição e subtração. Então, a discussão é o segundo nível de cognição. Depois eu vou aplicar esses conhecimentos de adição e subtração. Então, vou fazer com que os alunos resolvam uma equação ali que cobre adição e subtração. A aplicação é o terceiro nível, então estou subindo. Depois eles vão comparar os resultados de cálculos utilizando diferentes estratégias. Então, o comparar é o quarto nível de cognição. E aí, por último, eles vão inventar e avaliar o resultado de problemas matemáticos envolvendo adição e subtração. E aí, inventar e avaliar são os 2 últimos níveis de cognição aqui da taxonomia de Bloom. Então, observe, eu pensei na habilidade, onde eu precisava chegar, e eu pensei em um objetivo para cada aula. Em cada aula eu quero chegar em tal ponto. E assim eu vou avançando com o meu aluno. Depois que eu definir quais são os objetivos de cada aula, antes de pensar em como a aula vai ser em si, eu preciso
pensar em como eu vou avaliar se os alunos conseguiram fazer aquilo que eu esperava. Como eu vou saber se o aluno está realmente lembrando o conceito de adição e subtração? Como que eu vou saber se ele é capaz de discutir sobre isso? Como eu vou saber se ele é capaz de aplicar? Então, para isso, eu preciso pensar primeiro na avaliação. Então, eu penso em uma avaliação para cada aula. Então, para a primeira aula, eu vou fazer uma pergunta relativa ao conceito de adição e subtração no final da aula. Se o aluno respondeu certo, ele lembrou o conceito. Se não, ele não lembra. Depois eu vou pedir para a segunda aula um relato sobre a discussão feita. Então, nesse relato, eu vou conseguir entender se o aluno está conseguindo ali discutir sobre o tema. Para a terceira aula, onde ele tem que aplicar, eu vou cobrar uma lista de exercícios com cálculo simples. Na lista que ele tem que comparar diferentes métodos de cálculo, eu vou pedir que ele faça a mesma conta de 5 jeitos diferentes. E na última, para que ele crie e avalie o resultado, ele vai ter que criar um problema matemático, dar para o colega responder e depois avaliar se o colega acertou o resultado. Então, tá vendo que eu consigo tirar evidências de cada uma das aulas? Então, a análise de dados, ela não para lá na prova do SAEB, na nota do IDEB. A gente tem que levar ela para a sala de aula. Então, a cada aula, eu consigo coletar dados que me dizem se o aluno é capaz de fazer aquilo que aquele nível de cognição cobra ou não. Então, se o meu aluno, após a primeira aula, não lembrou o conceito de adição e subtração, eu vou retomar esse tema com ele, até que ele seja capaz de lembrar, e aí eu passo para o próximo nível. E aí, por último, a gente vai pensar na metodologia e recursos. Eles são os últimos passos. E eles devem conversar com o objetivo e com a avaliação. Se eu já sei o objetivo, eu quero que o aluno lembre o que é adição e subtração. Aí eu quero, no final da aula, avaliar com ele com um exercício onde ele tem que lembrar esses conceitos. E aí eu penso em como eu vou fazer isso durante a aula. Qual vai ser minha metodologia? Eu vou ter que chegar dentro de sala, eu vou usar o quadro, vou escrever o que é uma adição, escrever o que é uma subtração, vou dar um exemplo para ele, vou cobrar perguntando para os alunos. Então, tudo isso vem depois que a gente pensou na avaliação. Então, esse é considerado o planejamento de aula invertido por isso, porque normalmente a gente pensa em como a aula vai ser para depois ir avaliar. Nesse caso, a gente pensa na avaliação primeiro. E aí agora a gente vai passar por uma atividade dentro do Lava, onde eu vou cobrar um pouco desses conceitos de vocês. E eu vou fazer isso também utilizando a taxonomia de Bloom. Então, a ideia de todo o curso do Visão Educativa é que vocês levem para a escola de vocês a análise de dados. E, como vocês viram, é possível fazer isso dentro de sala de aula. E como aqui no curso nós só temos coordenadores, diretores e técnicos, a gente precisa pensar em como, exercendo esse papel, eu posso influenciar isso. Porque você percebe que se o nosso professor, dentro de sala de aula, só dá aula expositiva e tradicional, ele está prendendo nossos alunos nos níveis de cognição mais baixos, no 1 e no 2. É impossível para o aluno avançar para o nível 3, 4 e 5 se a forma como aquele conteúdo está sendo trabalhado não mudar. Então, a sua escola, o seu município não vai conseguir avançar no SAEB se o seu aluno não desenvolver os níveis de cognição mais altos. E aí, como um diretor, como um coordenador, como um técnico de secretaria pode estimular isso dentro da escola ou da rede? Então, a nossa atividade vai ser uma reflexão sobre isso. Para isso, vocês vão ter que propor uma intervenção dentro da sala de aula, dentro da escola ou a nível de secretaria. Como eu disse, eu também sempre utilizei como professor esse modelo de planejamento invertido. Eu já pensei em como vou avaliar vocês. Então, um método muito legal para coletar dados dentro da escola, dentro da sala de aula, é a rubrica de avaliação.
porque nela você consegue criar classes de alunos e entender melhor o cenário onde vocês estão. Então eu criei uma para essa atividade e nela eu já pensei nos objetivos da minha aula. Para essa aula, eu acredito que o ideal seria que vocês saíssem dela sabendo identificar um nível de proficiência, olhando o documento da escala do SAEB, identificar um nível de cognição que aquela proficiência cobra, olhando a taxonomia de Bloom, propor uma aplicação de atividade ou intervenção para o próximo nível de cognição, né? Eu quero que vocês proponham uma intervenção para avançar a sua escola ou o seu município para o próximo nível, e assim vocês vão aumentar a sua nota do SAEB e do IDEB. E propor uma avaliação para essa intervenção. Não basta a gente pensar em uma política pública ou num projeto dentro de uma escola se a gente não vai avaliar se ele deu certo ou não. Então, essa é uma etapa muito importante. E aí eu dividi em 3 níveis de alunos. Então, para atividade 1, identificar o nível de proficiência, eu considero como nível 1 o aluno que identificou incorretamente o nível de proficiência. Então, se vocês identificarem incorretamente, eu entendo que esse grupo de pessoas não entendeu o que é um nível de proficiência. Então, ou eu preciso retomar isso, ou eu preciso pensar em outra estratégia para que vocês sejam capazes de identificar. No nível 2, ele identifica corretamente, mas selecionou a disciplina incorreta. É porque na atividade vocês vão ter que selecionar dentre português e matemática aquela que precisa de mais urgência de uma intervenção. Então, se vocês selecionarem dentro das disciplinas uma que está num nível maior que a outra, eu vou considerar que você não selecionou a disciplina correta. E o nível 3 são os alunos que adquiriram aquela habilidade com o nível máximo, digamos assim, é o aluno que identificou corretamente o nível de proficiência e selecionou a disciplina correta. Então, o aluno foi capaz de fazer mais coisas do que os outros. E aí eu faço essa divisão para essas 4 rúbricas. Para vocês tirarem nota 10 numa atividade como essa, você teria que ter todos os 4 critérios no nível 3. Para você ser um aluno mediano ali, eu estou usando esse exemplo para a gente pensar a nível de escola. Um aluno que tiraria um 6 dentro de escola seria um aluno que tem uma dessas no nível 3, as outras no nível 2 ou todas no nível 2. É um aluno que está ali na média, fez metade do trabalho. E um aluno que está abaixo da média, que precisaria de atenção, seria um aluno que, para todos os critérios, ele ficaria no nível 1. Então, perceba como isso é um instrumento de coleta de dados e de análise de dados bem potente. Se a gente aplicar isso dentro de escola ou sala de aula, a gente conseguiria ter maior previsibilidade de como vai ser nosso rendimento dentro do SAEB. Então, vocês vão desenvolver essa atividade a partir de agora, ela já está disponível aqui no AVA, e vocês vão ser avaliados de acordo com essa rúbrica. É interessante que vocês tentem aplicar essa proposta de intervenção de vocês em sala de aula. Nosso curso vai até dezembro, então vocês vão ter bastante tempo para isso. Isso não é obrigatório, obviamente, mas a gente incentiva vocês a tentarem fazer isso. E eu também coloquei aqui no final desse módulo um fórum, onde quando vocês conseguirem aplicar isso dentro de sala ou dentro da secretaria, tragam para a gente um relato de como foi. Seria muito interessante para a gente ver que algumas ações estão sendo tomadas dentro do município de vocês. Bom, isso é tudo dentro da nossa aula. Muito obrigado pela atenção. Eu estou disponível aqui se vocês tiverem alguma dúvida. A gente tem o nosso fórum de dúvidas. Eu vou deixar aqui também dentro do módulo alguns artigos e um livro que foram utilizados para embasar essa aula, que falam melhor sobre a taxonomia de Bloom, falam de maneira mais aprofundada sobre
metodologias ativas, uso de problemas dentro de sala de aula, e eu vou deixar um artigo também falando sobre esse planejamento de aula invertido. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.